Hoje nós queremos ver algumas coisas sobre os chamados títulos jeovísticos. O que são os títulos jeovísticos? É um nome que nós passamos a dar, né? É aquilo que diz assim: Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu, Jeová Mikadiskim. Isso é chamado título jeovístico. Na teologia, quando está se estudando isso nos seminários, chamamos de títulos jeovísticos. A palavra Jeová é uma palavra, segundo os estudiosos, que tem a origem no verbo, na essência do verbo ser. Então, quando Moisés perguntou: qual é o teu nome, que eu vou no Egito e quem eu vou dizer que me enviou? Deus teria dito para Moisés: Yehová, que quer dizer eu sou o que sou, né? Ou algumas pessoas dizem eu sou te enviou. Alguns já mais exibidos dizem eu sou o que sou, mas outros dizem que não, Deus não falou eu sou o que sou, Deus falou eu sou te enviou. Então seria esse nome Jeová, né? São 4 letras do hebraico que se traduz por uma tradução assim bem aportuguesada, né? Jeová, que na verdade hoje as Bíblias, a grande maioria das Bíblias mais antigas nem traz o nome Jeová, eles traduzem isso por Senhor, né? Faz alguma diferença? Não, nenhuma diferença, porque nós não seguimos Deus com o nome de Deus, nós seguimos Deus pelos seus conceitos e princípios, é isso que significa um nome. Então, muita gente diz, demônio, sai em nome de Jesus, e não tem fé para fazer diferente. A pessoa não consegue se ver fazendo diferente, ela acredita que o demônio só vai sair se ela disser em nome de Jesus. Ora, para ela dizer em nome de Jesus, então o demônio tem que saber português. Se ela for para os Estados Unidos, o demônio vai dizer para ela: eu não sei português, então não posso sair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A questão, o que expulsa o demônio, não é uma combinação de letras, são os conceitos e princípios que estão nas nossas vidas. É isso que expulsa o demônio. Conceitos e princípios nos quais o Espírito Santo está impregnado. É isso que faz a diferença. Bom, nós temos um exemplo bíblico, né? Em Atos: eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Está perfeito. E no entanto, o demônio diz assim: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quer dizer, os conceitos necessários para que o demônio obedecesse, se sujeitasse, não foi visto naquelas pessoas, que eram inclusive os filhos do principal líder da sinagoga, principal sacerdote, uma história assim, está lá em Atos. Então, o nome Jeová não é o nome de Deus. Deus não deu para Moisés um nome, né? Que nem estão aí os loucos testemunhas de Jeová, até nos condenam dizendo que nós não sabemos o nome de Deus. Não, nós não sabemos porque ninguém sabe. Amém? Ninguém sabe. Jeová não é o nome de Deus. Jeová foi a expressão eu sou, tipo assim, eu existo, eu sou real, eu te enviei, acabou a história. Seria resumidamente isto. Então, e agora eu quero perguntar, esses títulos que Deus tem, né? O Senhor que cura, Jeová Rafá, o Senhor que provê, Jeová Jirê, como isso se manifesta? Ah, Deus é o Deus da provisão. Como? Aonde? Ah, lá no deserto, quando caiu o maná. Tá, em função de quem? Ou seja, esses títulos de Deus são o seu grande entrelaçamento com o ser humano, porque esses títulos só são vistos em cima da necessidade do ser humano. Sem a necessidade do ser humano, esses títulos
ou subtítulos de Deus não são manifestos. Tanto que a nação de Israel passou a conhecer a Deus por esses títulos mediante a manifestação dele. Foi a manifestação de Deus em determinada direção que fez Israel trazer à existência essas expressões. Por exemplo, lá em Gênesis, Abraão vai sacrificar o filho e diz para o filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Quando Deus proveu o cordeiro, diz que Abraão chamou aquele lugar, aquele monte de o monte da provisão. O monte aonde Deus provê. Várias expressões nesse sentido. Ou seja, Abraão conheceu Jeová Jirê. Por quê? Porque Jeová Jirê se manifestou em cima da necessidade de Abraão. E é assim, quando Deus está íntimo de alguém, íntimo do seu povo, as suas manifestações, esses títulos jeovísticos, começam a ser vistos. Jeová Savaote, o Senhor dos exércitos. Como? Como que Deus é o Senhor dos exércitos? Você só vai identificar esse título de Senhor dos exércitos pela manifestação de Deus em função de um povo, senão você não acha esse título. Você não encontra de jeito nenhum. O exército assírio cercou Jerusalém. Aí o profeta disse, olha, eles não vão lançar uma flecha contra esse muro. Ele é o Senhor dos exércitos, né? Deus mandou um anjo e matou 185 mil. É o Senhor dos exércitos. Sepultou o Egito no Mar Vermelho. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas esses títulos são manifestos sempre em função de alguém. Sempre em função de alguém. Ou seja, você conhece Deus como Jeová Nissi, Jeová Jirê, Mikadisquim, Tsidikenu, Rafá, Jirê. Você conhece esses títulos? Esses títulos existem porque é Deus dizendo claramente, eu vou operar na tua vida. É essa a declaração da existência desses títulos. E o que nós estamos aqui querendo falar nessa ocasião, irmão? É que os títulos existem, demonstrando que Deus está à disposição. Só que muita gente não está vendo a provisão, estão vivendo em lutas, né? Tem um título que é Jeová Shalom, por exemplo. O Senhor é a nossa paz, mas muita gente não está vivendo em paz. E paz não é a ausência de guerras. Paz é um estado físico, psíquico, emocional, em que o mundo pode estar pegando à sua volta em 1 milhão de canhões apontado para você e todo mundo dizendo não tem jeito, vai morrer, mas você vai morrer em paz. O leão vai devorar na arena. Não, mas não tem problema. Ele preparou um lugar. Então esse estágio da nossa alma, esse equilíbrio emocional, esse interior de paz, revela realmente uma operação de Deus, o Jeová Shalom, nas nossas vidas. Embora esse seja um título, esses títulos são manifestos em dispensações especiais, por exemplo, esse, no milênio, mais do que nunca vai se ver que Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. No milênio vai ter uma ausência de guerra, porque haverá um governo só sobre toda a humanidade. Bom, então nós vamos... Eu estou até com uma apostila aqui, que na página 4, né? Para eu pegar uma colinha aqui. Nós temos o título Jeová Savaote, que é o Senhor dos Exércitos, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 47. Então, Deus é o Senhor dos Exércitos, mas nós já vimos, e vamos repetir muito, que esse título será manifesto em função de alguém, senão ele não existe. Esse título não vem à existência se ele não for manifesto
alguém. Não basta você, Jeová, Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. Primeiro, você nunca nem viu o exército celestial, nem nunca viu Deus, nem nunca viu os anjos combatendo nada, pelejando por nada. Esse título vai ficar vazio. Ele não vai se incorporar. O projeto de Deus é que ele se incorpore na tua vida. E tem mais, quando Deus realiza uma obra, ele nos chama, a Escritura diz que vós sois as minhas testemunhas. Então, quando Deus traz uma operação, ele quer mostrar que ele se manifesta através de nós. Nós somos testemunhas de Deus. É através da nossa vida que Deus realiza as suas obras e deixa um testemunho para os incrédulos. Assim como usou a vida de outros e nós que éramos incrédulos nos tornamos crentes, e ele vai fazendo assim, é uma correntinha. Ele vai operando através da vida de um e vai alcançando outros. Este é o projeto. Então, as coisas, irmão, esses títulos de Deus são títulos usados na Terra, no planeta Terra. Lá no céu, você não vai dizer, Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Lá no céu não existe isso. Tudo que forem as primeiras coisas serão passadas. Lá no céu, o conceito de falar paz vai ser completamente sem sentido e evasivo. Não terá o mínimo sentido falar em paz no céu. Não terá o mínimo sentido, porque no reino de Deus não tem mais guerra. Então não vai ter sentido falar, ele é a minha paz. Por que ele é a minha paz? Vai ser uma coisa sem nexo. E acredite, sem nexo mesmo. Se tem muita gente que pensa que certo vocabulário vai ser usado lá no céu. Não vai não, irmão. Muita coisa vai ficar completamente obsoleto. Então, ele é o Senhor dos exércitos. Mas esse título, eu já falei, que ele é empregado por causa de nós, ao nosso favor. Então, se o Senhor é o Senhor dos exércitos, ele é o que comanda tudo e ele está operando por causa da sua vida. O que Deus me colocou nessa oportunidade foi porque tanta gente vive atribulada, porque tanta gente não descansa, porque tanta gente não tem confiança, porque tanta gente não se levanta e diz, vou enxergar a minha vitória, vou olhar para os horizontes porque lá vem Jeová galopando em minha defesa. A falta dessa fé, dessa confiança, porque Deus se revela, mas as pessoas não incorporam mesmo, não vestem mesmo a sua camisa. A falta dessa fé é que tem feito muita gente não ver o que ele já prometeu que vai fazer. Por exemplo, nós tivemos uma visão que foi entregue aqui no ministério, aquela da água e das cabeças que ficavam de fora. Aquilo ali é muito fantástico. É Deus falando de uma maneira diferente aquilo que ele já tem falado irrepetidas vezes. Outro dia o irmão me mandou uma comunicação emergencial pelo WhatsApp, foi o Alexandre Genésio. Falou, pastor, eu estava aqui acabando de orar e eu vi uma cena de um anjo sobre a igreja e ele entregava algumas coisas a algumas pessoas, mas a outros não. Uma coisa tipo, não me foge agora totalmente da memória, todos os detalhes, tipo que pessoas estavam dentro da congregação querendo, mas outros não estavam muito aí. Então o anjo vinha entregar coisas, entregava para um, mas outros não estavam em condições de receber, ele passava, deixava outros a ver navio. E assim outras visões sobre essa situação. Como a gente sempre fala, sem mentira e sem engano, aqui dentro, né, muita gente tem entrado na igreja, mas não vai herdar a glória de Deus. Não vai. É claro que não vai. Diante do que Deus tem mostrado, não vai. E essa última visão confirma as anteriores, que não tem muito tempo. Pessoas estão aqui dentro, as águas estão invadindo, mas as pessoas não estão sufocando.
a sua própria ideologia, mergulhando com tudo, com a cabeça, ainda estão se preservando, não estão avaliando o que estão ouvindo, não estão entendendo a terra que estão pisando, não estão entendendo quem sou eu. Quando a gente diz assim, ei, Jesus volta agora, no século 21, as pessoas, não estão pagando o preço do estudo, não estão pagando o preço de nada, não estão clamando, não estão buscando, estão saindo daqui, estão vivendo a sua vidinha, não estão transformando a sua casa numa igreja, não estão. Sua vida lá fora está sendo normal, natural, não tem hora de oração, não tem hora para estudo, não tem nada. Aquilo que eu sempre falo, meu filho, vai estudar, vai fazer o trabalho de casa, acorda cedo, vai para a escola, não pode faltar. Mas a escola não leva, mas a igreja não é levada assim tão a sério, né? Se o professor mandar um recado para você lá, seu filho foi mal criado com a diretora, seu filho respondeu à professora, você vai repreender, vai até bater, mas às vezes vai um recadinho, olha, seu filho está desrespeitando os professores na escola dominical. Ele é assim mesmo, Ele é rebelde mesmo, já falei com ele, não leva as coisas tão a sério. Então, tem todos esses parâmetros que as pessoas não vivendo essa realidade, mergulhar, levar a coisa na ponta da espada, elas acabam ficando de fora, porque Deus realmente quer um povo santo, e santo significa separado. Bom, então se Deus é o Senhor dos exércitos pelas nossas vidas, eu não tenho o que temer. Eu não vou temer exército. O que diz lá em Deuteronômio 20, né? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vires carro, cavalo, povo em maior número do que tu, deles. O que é povo em maior número do que tu? Significa que você tem um exército e vem um outro maior, é isso? Não é isso não, para mim não é isso. Significa que eu estou sozinho contra 1 trilhão. Para mim significa isso. Eu tenho um exército do meu lado, eu tenho um exército de 20 mil e vem lá um exército de 40 mil, eu não vou temer. Não, eu não penso assim, eu penso que eu estou sozinho e vem um exército de 1 trilhão e eu vou ver a profecia se cumprir. O El Shaddai. O que é o El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai é aquela expressão que Jesus usou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, ajuntar-te próximo de mim, trazer-te junto a mim. Ali é o símbolo El Shaddai. El Shaddai significa aquele que abriga debaixo das suas asas, né? Aí vem a expressão, aquele que habita no esconderijo, na fortaleza do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É El Shaddai, é a galinha que guarda os pintos debaixo das asas. Então, direi do Senhor e etc, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, nós temos tudo isso. E são títulos que só são expressos quando Deus se manifesta pela humanidade. E são títulos que Deus tem trazido porque Ele vai fazer isso. Ele vai se manifestar. Ele vai operar. Mas o comportamento da cristandade não tem sido como quem tem um Deus tão terrível, tão grande. Um Deus que fez Elias clamar e cair fogo do céu. Um Deus que fez apenas um homem chamado Sansão destruir exército imenso. Foi um assombro na terra dos filisteus. Como que um homem, mas a verdade é que muita gente nem acredita na história de Sansão. Então, essas dúvidas, essas incertezas vão fazendo com que as coisas não aconteçam. O que é o Jeová Nissi? Nissi, né? Jeová Nissi quer dizer Senhor, que é a nossa bandeira. O que é bandeira? A bandeira representava a direção para o povo. Isso era usado até nas guerras medievais. Os cavaleiros iam lá com a bandeira na frente, conduzindo, e todos os outros vinham atrás. A bandeira representava a direção
para o lado que os cavaleiros de guerra iriam atuar, etc. Então, Deus é o nosso guia. Por que fica tanta gente, eu não sei o que fazer da vida, não sei o que buscar? Pastor, me ajuda a orar aí. Me ajuda a orar. Como tu quer que eu te ajude a orar? Colocando palavras na tua boca? Cada um tem que ter a sua experiência, irmão, né? Tem coisas que eu reconheço que eu tenho sim que orar, tenho que ir na casa da pessoa. Tem coisas que Deus não vai operar se eu não me mexer. Mas tem outras que eu sei que se você se mexeu bastante, Ele vai operar. Tem coisa que não adianta. Tem pessoas que vão cair doente, que pode chamar o mundo inteiro lá para sua casa para orar, que não vai resolver, eu tenho que pisar lá. Eu sei muito bem disso. Tem coisas que são assim, mas tem coisas que não. Tem coisas que você tem que ir lá. Você tem que pelejar, você tem que guerrear, você tem que clamar para que esse Deus dos títulos geovísticos opere na sua vida. E você tenha as suas experiências, você saiba que Ele é contigo, que Ele deseja operar por você. E quando eu vejo que a coisa não está dependendo de mim, irmão, não oro não. Eu digo, irmão, ora você. Ora 3 vezes por dia, já estou orando 3 vezes, então passou a orar 6. Eu não tenho tempo, então carrega o seu problema, o seu espinho na carne, carrega o que for, né? O Senhor, a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, são títulos do Novo Testamento. Mas quantas pessoas estão sufocadas, oprimidas? Quantas pessoas têm conhecido o ministério, caramba, ouvia 10 mensagens por dia, ouvia seminário todo dia, o tempo foi passando, a coisa foi relaxando e hoje já nem ouve mais. Eu ouço esses depoimentos com algumas frases que eu coloco lá no Zap de vez em quando. As pessoas, pastor, aquilo ali mexeu comigo, porque eu fazia isso e ultimamente não tenho feito mais. Pois é, Deus ia operar isso, aquilo e aquilo outro, mas ultimamente não vai operar mais nada. Deus não opera na vida de quem fez, Deus opera na vida de quem faz. Quem fez não importa para Deus, porque todo dia nós precisamos de guerreiros. Então quem está aposentado, parado, não vai ver Deus. Então, irmão, né? Jeová Jirê, o Deus das provisões, tem provido para você? Tem prometido, tu vai estar por cabeça e não por cauda. Tem prometido? Mas e aí, você tem visto isso? Essa glória tem se manifestado? Salvo, irmão, os momentos de prova e de luta que todos nós temos para passar, salvo esses momentos, o demais, irmão, você tem que ver a glória de Deus. Tem que ver. Se não está vendo, você está errado. Você tem que ver em que você precisa se enquadrar. Porque Deus revelou os seus títulos, né? Vamos chamar de nomes, seus nomes que revelam significados, conceitos e princípios, e muita gente não está vendo. Um título que eu acho fantástico é Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus que cura. Então, mas eu não estou curado, eu não consigo alcançar a cura. Irmão, você tem que saber o motivo pelo qual você não alcança a cura. Já orei 1000 vezes e Deus não me curou. Não, ore para saber por que Deus não te curou. Porque outro título que ele tem é Jeová Tsidkenu, Senhor que é nossa justiça. Sabe o que significa ser justiça? Né? Jesus no Novo Testamento, por João, ele é chamado de advogado. Advogado, meu irmão, não é Jesus não é um advogado que ganha todas as causas, não. Não é não. Jesus é um advogado que ganha todas as causas justas. Tem muita gente, Jesus é meu advogado, conserta a tua vida então, meu amigo. Senão ele vai virar o teu carrasco, o teu juiz. Ele odeia o erro. Ele odeia o pecado. Odeia tanto o pecado que o diabo e os seus anjos rebelados passarão uma eternidade de tormento. E desde a primeira queda deles, nunca mais tiveram chance de arrependimento.
caiu para nunca mais ter a oportunidade de voltar atrás, porque Deus odeia. Então, o Senhor é justiça, o Senhor é justo. Então a pessoa fica, Deus me cura, já orei tanto que já até desisti, vou tocando a vida. Não, vai tocando a vida não. Tem que saber, tem que buscar, entender por que eu tenho um problema, por que eu tenho uma enfermidade. Eu preciso saber o que a medicina me disse. Isso é natural mesmo ou isso é espiritual? E aí as pessoas não avaliam. Se Deus está aí para curar, por que você não é curado? Se todo mundo é curado. Tem coisa, irmão, que Deus quer mais que a gente chegue na farmácia, tome um remedinho e acabou. Mas tem coisas que Ele quer que a gente experimente o braço dEle, para a nossa fé crescer. Quando Deus opera por você, você tem fé para orar para que Ele opere por outros. É assim que nascem os ministérios. Porque tem gente que não, está sempre lá sendo surrado, massacrado. Irmão, me ajude em oração, porque acho que Deus não está mais me ouvindo, né? Já ouviu esses negócios? Acho que Deus não está mais me ouvindo. Irmão, não está, então procura saber o que Ele quer ouvir. Ele não está mais te ouvindo, Deus me cura, então Ele não está me ouvindo. Então, Deus, por que eu estou doente? Mas Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Como eu já falei para várias mulheres que pensaram que eram pastoras. Que eu estou com uma enferma, irmão, me ajuda. A irmã quer ficar curada da sua enferma? Abandona esse negócio de púlpito. Púlpito não é para mulher. Não, irmão, mas eu fui consagrada, mas não foi por Deus, foi pelos homens. Eu não vou orar pela irmã. Não vou perder meu tempo. A sua cura está na sua renúncia. Largar o orgulho e descer do púlpito. Púlpito foi feito para homem. Não quer aceitar? Então que morra enferma. E quantas já morreram enferma? Quantas já morreram enferma? Perdi a conta. Então, irmão, Jeová Rafá, o Deus que cura. Cura ou não cura? Ele cura ou não cura? Porque se eu já não creio mais, eu não tenho que estar na igreja. Se eu deixar de credibilizar uma vírgula da Escritura, então acabou para mim, né? Que nem os batistas. Hoje o que se tem dentro das igrejas batistas? Prostituição, homossexualismo, roubos, furtos, mentiras e uma bagunça, um caos desqualificado. É o que tem dentro das igrejas batistas. Mas eles não eram tão zero à esquerda assim. Houve uma época que a igreja batista era uma glória. Mas aí começou, não, hoje tem os médicos. Já que tem os médicos, então Deus não cura mais. Ora. E assim começou, não cura mais aqui, não existe mais demônio, não existe mais profeta, foi para aquele tempo e começou uma geração nova que acabou com a igreja batista, e hoje a igreja batista não passa de um lixo, não tem razão de existir. Batista não vai para o céu não, tá, irmão? Pode ter ido os antigos, os modernos não vai mesmo. Inclusive eles estão defendendo de unhas e dentes, os batistas, metodistas e presbiterianos estão defendendo de unhas e dentes os homossexuais, dizendo que crente que fala do homossexualismo é discriminação, porque nós não temos que falar isso. Ora, mas a Bíblia não diz? Então a Bíblia diz, eu me calo? Eu sou testemunha de quê? Não é da Escritura? Bom, então temos Jeová Savaote, é o Senhor dos Exércitos, Jeová Jirê, o Deus que provê, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Nissi, nossa bandeira, nosso guia, Jeová Shalom é nossa paz. Você está em paz? Jeová Tissidikenu, Senhor que é justiça nossa, Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Está presente mesmo? Você sente Ele presente? Quando Deus está presente, não tem motivo para desespero. Se Ele vai prover, às vezes a gente acha, caramba, eu tenho que tomar uma decisão e é agora. Cara, Deus não falou nada, então eu vou agir. Não.
Quem conhece Deus, se ele não falou nada, é porque é para não fazer nada. Não importa quem vai morrer, quem vai viver. Quem busca em Deus, quem tem intimidade, quem sabe que ele fala, espera ele falar, mesmo que a vida esteja correndo o risco da morte. Isso são conceitos, irmão, para quem não é de pouca fé, é para quem realmente crê em Deus sem limite. Diz, El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, e temos ainda um título, Jeová Mikadeskim, que significa o Senhor que vos santifica. O que é o Senhor que vos santifica? Santificação, nós já vimos que é uma separação. É o Senhor que nos separa. Como que Deus nos separa? Como é que nós somos separados, irmãos, por Deus? Esse é o segredo. Tem gente que pensa, Deus me tirou do mundo. Como que Deus nos tirou do mundo? Como é que Deus nos tirou do mundo? Ele nos tirou do mundo nos dando a sua palavra. Mas se eu não ando na palavra, eu ainda estou no mundo. E como é que eu não ando na palavra? Não importa se eu guardei 99% dela, irmão. Se eu fraquejar em 1%, ali eu caí. Eu não estou na palavra. Naquele 1% que eu caí para o mundo, eu vou todo para o mundo. Porque nesse 1%, se eu não fizer a vontade do meu Deus, a Escritura diz, aquele a quem você se sujeita fazendo a vontade, esse se torna o teu Senhor. Então, ele nos santifica, nos dando caminho a seguir. Sabe como que ele nos santifica? Sendo Jeová Nissi, nossa bandeira e nosso guia. Sabe como que ele nos santifica? Sendo Jeová Rafá, nos curando, nos livrando de muitos caminhos que este mundo tem. Ele nos santifica jogando os inimigos por terra, por estrada dos nossos pés. Ele é Jeová Savaote. Ele nos santifica nos dando a paz. Naquilo que todo mundo está envolvido aí, à beira da destruição e do desespero, ele nos separa para a paz, se revelando. Então, os títulos de Deus são uma glória para nós. Esses títulos de Deus são a revelação poderosa que ele tem para se identificar conosco. Essa é a identificação de Deus conosco. Então, se alguma dessas expressões você não encontra na sua vida, para tudo, irmão, e vai ver o que está de errado. Você tem que ver. Nem que seja, por exemplo, Paulo tinha um problema. Paulo tinha um problema e ele mesmo chama de o espinho na carne. E ele foi orar. Quando ele foi orar, diz que orou 3 vezes, e o Senhor disse que não ia libertá-lo daquela situação e que o poder dele se aperfeiçoava na sua fraqueza. Então, Paulo orou e não alcançou cura. Certo? Vamos imaginar que fosse uma enfermidade. Paulo orou e não alcançou cura. Correto? Correto. Então você vai dizer assim, então também posso orar e não alcançar cura. Não, errado. Paulo orou, não alcançou cura, mas alcançou? Não é só a graça. A resposta. Se você não tem resposta, tem um problema sério. Nem que tu esteja lá em cima de uma cama no estado terminal de uma enfermidade. Você tem que orar e Deus tem que te falar. Você não pode morrer na dúvida, você não pode ficar no silêncio. Cadê o teu Deus? Irmão, essa é a grande pergunta. Cadê o teu Deus que não tem falado nada contigo? Cadê o teu Deus que não tem feito nada na tua vida? Cadê o teu Deus que está escondido lá no céu e que você, quando vê o mal, você foge, você treme? Você tem dúvida se realmente Deus virá em teu socorro ou não? Cadê Ele? Você nunca poderá estar à frente do povo do Senhor.
Você só poderá estar à frente do povo do Senhor quando os inimigos vierem com canhão e você partir com a fé. Só aí você poderá estar à frente do povo do Senhor. E tem muita gente querendo se exibir à frente das igrejas por aí afora. E não entendem que não tem condição, porque a hora que alguém gritar dentro da igreja, a hora que os inimigos invadirem, aqueles que estão à frente vão ser os primeiros a fugir e a correr. Deus não está procurando gente que fuja, Deus está procurando gente que aposte a vida. Até botaram uma experiência interessante lá no Zap, né? Eu já conhecia ela de um livro. Enfim, acho que foi o irmão Afonso. Soldados soviéticos entraram lá e quem confessar vai morrer, quem quiser ir embora pode ir. Um bando foi embora e eles se revelaram. Não, nós também somos cristãos, mas só queríamos revelar aos verdadeiros. É por aí, é bem por aí essa realidade. Então, Deus te santifica com as operações dele na tua vida, mas se faltam as operações, não há santificação. O que é ser santificado? É ser separado. O que é ser separado? Eu vou te dizer o que é separado. Ser separado significa ser diferente. Você separa o que é igual? Você tem um monte de bola de gude azul. Aí você diz assim: eu vou separar essas bolas de gude. É tudo azul? Pego tudo e põe num pote só, tudo azul. Se você tem bolas de gude azul e bolas de gude branca, você diz assim: eu vou separar. O que você vai fazer? Vai pegar as brancas para um lado, as azuis para o outro. Não é assim? Você separa o que é igual? Não, você separa o que é diferente. Então, o Senhor que nos santifica, o Senhor que nos separa, Ele nos separa quando Ele nos vê o quê? Diferente. Como que Ele nos vê diferente? Ali tem uma pessoa enferma lá no hospital. O camarada não conhece Deus, não conhece Bíblia, não conhece nada. Você vai lá e vê aonde está a esperança dele. Está toda na medicina. Se o médico chegar para ele e disser: meu amigo, eu sinto muito, mas já fizemos tudo que tinha para ser feito. Ali, na palavra do médico, acabou a história dele, acabou a esperança. Porque Deus nos separou, porque Deus nos santificou, porque quando for o nosso caso, se nós estivermos em cima de um leito e o médico chegar e disser: meu amigo, nós com a medicina já fizemos tudo que tinha para ser feito, nós diremos para o médico: mas o meu Deus ainda não fez tudo que tinha para ser feito. Isso é ser separado, é ser diferente. Entende, meu irmão? A crise no país vai apertar, o mercado aumentou um absurdo, e aumentou mesmo, que eu vou no mercado, né, irmão? O mercado aumentou e a coisa vai ficar feia. Não importa o quanto fique feia, o meu Deus proverá. Opa, esse é diferente, esse está separado, está santificado. É assim que as coisas acontecem. Os muçulmanos vêm para o Brasil e vão explodir tudo. Não, eu tenho El Shaddai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Então, cuidado, foge dos movimentos da Olimpíada que vai ter aí, como é que chama? Atentados. Não vou fugir de nada. Eu vou continuar tocando a minha vida, servindo e adorando ao meu Deus. Isso é ser separado, isso é ser santificado. Como Deus nos santifica? Ele vai nos dando cada dose. Olha, eu te curo, eu te abençoo, eu provejo, eu te guio, eu derroto os exércitos. Então você vai sendo separado por Deus por essas tuas atitudes de fé e conhecimento nele. É assim que Deus nos santifica. Jeová Mikadishkim, o Senhor que nos santifica.